Nós vamos meditar em Mateus 25 e vamos ler do versículo 1 até o 13, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome do Teu Filho, eu te peço que a Tua palavra lida, mas precisa da ação do Teu Santo Espírito em nós, para que seja modificada a nossa forma de viver e de pensar. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua ação, precisamos da Tua palavra. Por isso nós oramos no nome de Jesus por todos nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E no nome dele que nós oramos, amém. Jesus caminha para o momento final do seu ministério terrestre, terreno, e ele começa a falar, a explicar, e o Evangelho de Mateus mostra esse Jesus que é o Messias. E nesse texto específico, Jesus trabalha algo com os discípulos, e o evangelista traz isso para a igreja, para trazer um ensinamento, para trazer um esclarecimento. Se você voltar um pouquinho, até o capítulo 24, e no versículo 3, os discípulos vão se aproximar de Jesus e vai dizer assim, o seguinte: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos tinham uma preocupação como nós temos, a preocupação de quando será o fim. Toda vez que aparece algum sinal, algum acontecimento, a nossa primeira fala, ou uma delas, é que Jesus está voltando. E é verdade, Jesus, a partir do momento que ele ressuscitou e foi assunto ao céu, como está registrado no primeiro capítulo de Atos, ele está voltando. Ele está voltando, isso é verdade. Mas alguns homens, algumas mulheres se lançaram na aventura de tentar adivinhar qual momento, qual ano. E alguns fizeram grande estrago na igreja com esses cálculos. Mas Jesus em nenhum momento mostra a preocupação de deixar claro qual é o momento que ele vai voltar. É outra preocupação de Jesus. E ele vai marcar isso na parábola das 10 virgens. Então, talvez algo que ocupe tanta preocupação dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, talvez não seja aquilo que é de mais importante. Porque, voltando um pouco mais no versículo 23, Jesus vai dizer, ou melhor, no capítulo 22, Jesus vai falar sobre que ele é o Cristo, o filho de Davi, vai falar sobre o grande mandamento. No capítulo 23, ele vai fazer duras críticas aos fariseus, a homens que tinham aparência religiosa.
Quando você olhava para aquela pessoa, que era um fariseu, para um escriba, a aparência deles demonstrava um grande nível de religiosidade, de comprometimento com Deus, gerava respeito. As pessoas tinham um temor em relação a essas pessoas devido à sua aparência. E Jesus, boa parte do capítulo 23, ele vai trabalhar isso. E quando ele termina, ele lamenta por Jerusalém, uma Jerusalém que não reconhece Jesus, uma cidade chamada uma cidade santa, mas que não reconhece o Senhor. E aí os discípulos, mais uma vez, se preocupam com o externo, e vai falar no versículo 24 sobre a beleza do templo, aquela coisa gloriosa, e Jesus novamente vem bater em cima de que não ficará pedra sobre pedra. E a partir daí, Jesus, quando os discípulos perguntam para ele quando vão acontecer essas coisas, Jesus vai falar sobre momentos difíceis, momentos que antecedem e que fazem parte até o momento da vinda do Senhor. E a partir do versículo 32, ele começa a exortar a vigilância. E aí a gente vai ver a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, e a gente chega agora no capítulo 25 das 10 virgens. Preste atenção no primeiro versículo, que ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As virgens é uma marca de pureza. Quando você pensa em alguém virgem, ou uma mulher virgem, você traz à tua mente, à tua memória, algo puro, algo imaculado, algo que não tem maldade, ingenuidade. Então, 10 dessas se separam para o encontro do noivo. A verdade é que quando o noivo fazia uma comemoração, uma festa, a ideia era que toda a cidade fosse para a festa, todos fossem para a boda. Mas aqui só 10 se preocupam. Então já tem uma marca que no local de quando Jesus voltar, todos participarem, tem apenas um pequeno grupo que se preocupa com isso. Já é algo interessante. 10 se preocupam, 10 vão para o local para se encontrar com o noivo. Mas vai dizer o seguinte no versículo 2: mas dentre elas, 5 eram nécias e 5 prudentes. Daqui a pouco eu quero falar melhor sobre isso. Mas Jesus já começa a dizer que tem alguns que são sábios e outros que são tolos. Mais à frente ele vai explicar que 5 têm o que é necessário para entrar na boda, participar da boda. 5 não. 5 apenas tinham aparência. 5 apenas tinha algo que demonstrava uma atitude de receber o noivo. Olha só o versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Alguns estudiosos vão dizer que elas não levaram azeite nenhum. Elas levaram apenas as lâmpadas. Elas realmente só tinham a aparência, porque se eu levar a lâmpada, parece que eu estou preparado. Se eu cuidar só do externo, parece que eu estou preparado, e isso me garante. E nessa noite eu preciso deixar bem claro que a aparência não conta nada. Você não pode parecer cristão, você tem que ser cristão, porque o que acontece é algo que tem dentro de você, é que transforma para fora, é algo interno, é algo dado pelo Senhor, colocado dentro de você, que transforma a sua vida, não é a aparência. E Jesus já deixa isso bem claro, que as tolas, elas se preocuparam apenas de ter a aparência. Olha o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha.
o azeite dentro da Bíblia, ele faz referência ao Espírito Santo do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: em que também vós, depois de ouvistes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. As sábias, elas não tinham só aparência, elas eram virgens, elas tinham a lâmpada, mas além disso, ela tinha o Santo Espírito de Deus. Elas não só pareciam. Eu quero te falar uma coisa que eu falo muito para os casais, que eu digo assim, algumas vezes alguém chega para mim assim: pastor, estou namorando o Zé. Eu assim, está namorando o Zé? Que bom. Pastor, o Zé é trabalhador, o Zé está fazendo faculdade, o Zé tem pai, tem mãe. Quando você escuta assim, o Zé parece um anjo. E eu fico ouvindo aquilo, aí a pessoa fala assim: só falta Jesus. E eu digo: falta tudo. Falta tudo. Se falta Deus na vida da pessoa, falta tudo. A pessoa está morta. A pessoa está decidindo casar com uma pessoa morta, esperando que isso possa ser transformado. E pode, Deus pode transformar, como já transformou a vida de muitas pessoas e alcançou pessoas dentro do casamento. Mas às vezes nós temos a falsa ideia de ter uma aparência. Precisamos de Deus vivendo na nossa vida. Não podemos deixar para andar com Deus no último dia, no último instante, no leito de morte. Talvez não dê tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nós precisamos do Santo Espírito de Deus agora, nesse momento. E o versículo 5 vai dizer o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Jesus sabe que eu e você, por demorar, por passar o tempo e ele não voltar, eu e você, nós somos relapsos. Temos a tendência de passar um dia sem orar, passar um dia sem ler a palavra de Deus, passar um dia sem cumprir a missão de evangelizar. Nós adormecemos, relaxamos. Gente, tenha certeza, se Jesus, é muito bom ter Jesus como Salvador, mas Jesus é Senhor, e como Ele é Senhor de nossas vidas, se nós passamos um dia sem orar, não separamos 10 minutos de 24 horas para orar, não separamos 10 minutos do dia de 24 horas para ler a Bíblia, não passamos 10 minutos para falar de Jesus para alguém, ou pelo menos mandar um versículo, compartilhar nessas redes sociais que nós temos. Nós adormecemos, nós relaxamos, nós vivemos de forma como Jesus não voltasse. E alguns, quando acha que pode Jesus estar próximo da sua volta, não querem que ele volte, porque querem ter alguns projetos e planos concluídos. Mas Jesus sabe que a igreja adormece, mas ela tem que estar pronta, porque no versículo 6 vai dizer que à meia-noite há um grito: chegou o noivo. Nesse momento há um desespero das nécias, porque querem contar com o azeite das sábias. E aqui marca essa questão que muitas vezes o marido olha para a esposa crente e diz assim: não, a minha esposa santifica lá, a Bíblia fala isso, então eu preciso tomar decisão. Tem que tomar decisão, porque o azeite é para cada um. Os filhos olham para os pais crentes e não tomam atitude séria, comprometida com a palavra, com a oração, com a vida na igreja. Tem pais que não se comprometem a trazer os filhos para a igreja. Eu sei que agora não é o momento, mas antes já não era, e talvez hoje não se comprometa dentro da casa de colocar a criança e tentar fazer a criança entender aquilo que está sendo transmitido pela igreja, pelas nossas professoras de ensinamento bíblico.
Não se engane, você não consegue ir de carona para o céu. Você não pode ir de carona como herança pelo um parente, um familiar. Não consegue, você tem que ter o próprio azeite, e aqui acontece isso. As sábias vão dizer o seguinte: nós não podemos te dar, porque senão vamos ficar sem. Vá comprar. E na hora que elas saem para comprar, o noivo chega e as sábias entram na boda, participam dessa boda. E as nécias chegam e clamam, mas já passou o tempo. O Senhor vai dizer o seguinte: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não adianta ser virgem, não adianta ter a lâmpada, se você nunca me convidou, se você nunca realmente ouviu o meu chamado, se você nunca realmente entendeu o meu chamado para você, se você nunca me entendeu, nunca me ouviu, agora passou o tempo. Aí Jesus conclui dizendo o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quero concluir dizendo, certa vez, eu, nos meus primeiros momentos de quartel, eu fui tirar um plantão e ficava, além de tirar o serviço durante todo o dia, ficava até as 3, 4 horas acordado. E eu lá, sentado, olhei para o relógio e falei assim: faltam 15 minutos para o término do meu plantão e eu vou dormir. E foi o último pensamento, porque a partir desse momento que eu pensei nisso, eu apaguei. E logo eu escutei um barulho, e era aquele que rondava para saber se todo mundo estava acordado, e eu fui pego dormindo. E eu tentei de todas as formas justificar. Para você ter uma ideia, em tempo de guerra, aquele que dorme no plantão, no horário de sentinela, ele paga, a punição é pena de morte. É pena de morte, em tempo de guerra. E eu tentei justificar, e aquele que estava rondando falou assim: não, fica tranquilo. Eu sei que foi rápido. Eu poderia ter sido punido, mas pela minha atitude dentro do meu trabalho, aquele que rondava, aquele que veio supervisionar, ele pegou e não me puniu. Ele, na realidade, me agraciou com um tempo de fala, de conversa e de paz. Existe a possibilidade de você, às vezes, relaxar um pouco na sua vida cristã, mas o mais importante é ter o azeite, é ter o Espírito Santo de Deus, é ter realmente Deus na sua vida. Se você ainda não tem, não perca a oportunidade. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, fale com o Senhor. Tenha certeza, o desejo de Deus é ter você junto com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor seja com cada pessoa que escuta essa palavra, que cada um deles possam entender que devemos ser como as virgens prudentes, mesmo que em algum momento da nossa vida a gente possa adormecer, mas estejamos preparados para o nosso encontro com o Senhor. Tem misericórdia dos lares que tem algumas pessoas ainda que não conhecem o Senhor, não fazem parte da família de Deus. Ó Pai, sê conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.